Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Lá fora tá um sol quente, 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 quente. Nem parece que semana passada deu aquele frio tremendo. Aí onde você mora, tá frio ou está quente? Comente aí pra nós. Pois é, fé. Como anda a nossa fé? O nosso mestre Jesus, em uma determinada passagem, ele disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Pequeno, né? Pequeno, pequeno, pequeno. Pois é. O Senhor Jesus, ele falou que se nós tivéssemos a fé, nem que fosse pequeno, como um grão de mostarda, nós diríamos para os montes que eles saíssem daqui e fosse para um outro lado. Ele usou uma metáfora a respeito de montes, né? Montes de montanhas. Tem muitas pessoas que levam as coisas muito no pé da letra. Ah, se o Senhor Jesus disse e essa pedra tem que sair. Mais ou menos isso, não é? Tem gente que leva muito, né? Uma coisa assim, muito incomplexa ou complexa, sei lá como que se diz a palavra, muito estranha, enfim. Pois é. Mas uma determinada época, em muitos anos atrás, não sei aonde que houve, onde que aconteceu, mas quando eu ouvi essa história, eu já tinha os meus 11 anos de idade, mais ou menos. Diz que um determinado lugar onde havia um orfanato, e esse orfanato ficava por detrás de uma determinada montanha, escondido, né, atrás de uma determinada montanha. E houve uma ocasião que houve um frio muito intenso naquele local. E as crianças começaram a ficar doentes, tendo gripe, tosse e tantas outras coisas mais. E, né, começou a atacar problemas respiratórios naquelas crianças. E era um padre que que cuidava aquela casa-abrigo para crianças. Hoje nós não chamamos mais de orfanato, mas chamamos de casa-abrigo, né? Então, um determinado dia, esse padre ele mencionou essa história para aquelas crianças, que Jesus ele ensinou que se nós orássemos e que se nós exercêssemos realmente a nossa fé, que a nossa fé, por mais pequena que ela fosse, como se ela fosse um grão de mostarda, e Jesus disse que os montes sairiam do lugar. Aquelas crianças então começaram num ato de fé, todas aquelas crianças, pois elas já não suportavam mais o frio. E aquele padre daquela ocasião, ele então mencionou: vamos orar, vamos rezar ou vamos clamar a Deus, independente da maneira que você menciona, se é reza, se é oração. Alguns criticam quando fala reza, outros, porque oração. O importante é a fé, é o ato de conversar com Deus. Não importa se você reza, se você ora, o importante é conversarmos com Deus. Expormos os nossos problemas, expormos as nossas dificuldades, expormos diante de Deus a nossa aflição. E era justamente isso que estava acontecendo com aquelas crianças, daquele ambiente, daquele local. Elas estavam então entregando para Deus as suas dificuldades, pois aquelas crianças estavam sofrendo com pneumonia, algumas até mesmo, eu acredito, não tenho certeza, pode ser que tenha morrido alguma criança ou chegou a ter um estado gravíssimo. E eles então uniram a fé daquelas crianças, foi tanta que chegou diante dos ouvidos de Deus. Com o passar do tempo, máquinas começaram a trabalhar em uma determinada montanha, começaram a remover, começaram
a fazer escavações e remover terra, isso e aquilo e coisa e tal. E o sol começou a pegar mais na parte da manhã. Começou a pegar mais cedo. E o padre, então, curioso, foi até o pessoal daquela obra, aqueles operários que estavam ali trabalhando, e ele então mencionou: escuta, por que estão fazendo a remoção de terra desse local e coisa e tal? O pessoal, então, o responsável pelaquela obra, o mestre, né? Ele então falou: não, é que aqui nós vamos remover toda essa montanha, porque aqui neste lugar vai ser construído um aeroporto. Engraçado. A fé daquelas crianças, o ensinamento daquele padre, ele ensinou de uma maneira singela, de uma maneira simples, mas aquelas crianças, elas então exerceram o seu ato de fé. Todas aquelas crianças, não se sabe quantas que havia ali naquele local, elas então, na sua maneira, na sua pequenice, elas então clamaram a Deus, pedindo para Deus: Deus, tira essa montanha. E Deus atendeu. Com o passar do tempo, Deus atendeu o clamor daquelas crianças. Aquela montanha, então, ela foi removida. E no local onde havia aquela montanha, foi então construído um aeroporto. Se a história ela é verídica ou não, se aconteceu ou não, não convém nós a sabermos. O que interessa é que essa história está mostrando para cada um de nós que, se nós realmente confiarmos em Deus, colocarmos a nossa fé realmente em ação, como diz aquele louvor, Deus ele vai se comover, Deus ele vai agir ao nosso favor. Então eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual que é o tamanho da tua fé. Mas continue exercendo a tua fé. Continue clamando. Não desista nunca de clamar a Deus. Porque quando menos esperamos, o nosso milagre, ele chega. Amém? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto ainda há de fazer. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós. Pai, renova a nossa fé, fortaleça a nossa fé. Pai, faça, Senhor, com a nossa fé, ó Senhor, ela venha se revigorar por intermédio de Ti, ó Senhor. Pai, eu não sei o que este ou o que esta está passando, mas haja, Senhor, no meio desta pessoa, Senhor. Senhor Deus, se for nas finanças, se for no matrimônio, se for, ó Pai querido, na vida pessoal, na vida sentimental, Pai querido, se for na vida profissional, não importa, Pai querido. Haja na vida desta pessoa, Senhor. Pai, visita aqueles, ó Senhor, que estão nas UTIs, aqueles que estão desenganados, aqueles, ó Senhor, que os médicos, ó Senhor, já fizeram com que percam as esperanças. Pai, visita cada um, renova, Senhor, dando fôlego de vida para cada um nas UTIs, em nome do Senhor Jesus. Restaura, Senhor, os órgãos interno e externo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye.